Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Na sessão plenária da última quinta-feira, o presidente do Legislativo, o vereador Cássio Trogildo, promulgou a emenda à lei orgânica do município. A alteração obriga a abertura de postos de saúde 24 horas por dia na capital. O texto foi assinado pelo vereador Cássio Trogildo, do PTB, e pelos demais membros da mesa diretora. A emenda à lei orgânica do município, que obriga a abertura dos postos de saúde da cidade 24 horas por dia, foi aprovada em julho deste ano. Após veto da prefeitura, voltou a ser aprovada no plenário e aguardava sanção do executivo. Foi aprovado também o projeto de lei que obriga empresas de transporte coletivo a orientar sobre o desembarque seguro. Conforme o texto, a informação deve constar em placas instaladas no interior dos ônibus e lotações. A proposta do vereador Cláudio Janta foi aprovada com 24 votos favoráveis, 4 contrários e 2 abstenções. Conforme o autor do projeto, a ideia é trazer mais segurança e evitar atropelamentos. Segundo Janta, as placas deverão ser instaladas nas áreas de desembarque no interior dos ônibus e lotações. A orientação é para que os passageiros atravessem a via por trás dos veículos e somente após a partida dos coletivos. Hoje a gente vê um grande fluxo, de veículos, principalmente a dificuldade das crianças e idosos, quando descem do ônibus. Então a gente propôs que essas placas fiquem dentro do ônibus, orientando, principalmente o fluxo, de onde vem o fluxo. Nós já temos as faixas de segurança que orientam esse fluxo e agora também os ônibus de Porto Alegre vão ter placas orientando as pessoas. Os parlamentares ainda votaram favoráveis à alteração na lei que regulamenta os centros de entretenimento e inclusão digital. O projeto obriga os estabelecimentos, popularmente conhecidos como lan houses, a cadastrar os usuários e criar um banco de dados com as informações. O projeto foi apresentado pelo vereador Elisandro Sabino. Segundo o autor, a ideia surgiu após reuniões entre delegados da Polícia Civil e a Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Nos encontros, foi relatado que usuários de lan house utilizam os computadores para cometerem crimes de pedofilia virtual sem deixar rastros. Ao não ter a identificação, estas pessoas elas passam invisíveis. Elas entram e saem invisíveis, utilizam o IP, o computador, e por óbvio ali cometem a prática dos crimes. O projeto ele visa a obrigatoriedade da identificação junto às lan houses e a todos os centros de entretenimento, através da identificação do nome do usuário, do seu CPF, do seu RG, e estes dados eles ficarão armazenados por um período de até 2 anos. Os parlamentares aprovaram a alteração à lei municipal que estabelece normas para a instalação e a manutenção de elevadores e escadas rolantes. A mudança prevê a ampliação do prazo para que empresas façam o cadastro dos equipamentos. Segundo o vereador Reginaldo Pujol, o prazo será ampliado em 180 dias. Dessa forma, as empresas terão mais tempo para organizar os registros e realizar a migração de dados, com o intuito de cadastrar elevadores e escadas rolantes no sistema informatizado do município. A mudança proposta pelo Executivo altera a Lei de Janeiro de 2016, que estabelece regras para a instalação e manutenção destes equipamentos nas edificações da capital. Se trata de uma adequação da lei aprovada, não mexe no seu mérito, não mexe na sua estrutura, simplesmente amplia um prazo de adequação que se manifestou na prática incapaz de ser cumprido. Então, as pessoas que trabalham na área propuseram ao governo, sensibilizaram o governo, numa atitude muito correta, admitiu isso e propôs essa dilatação do prazo. Os vereadores rejeitaram o veto parcial do Executivo ao projeto de lei que dispõe sobre o potencial construtivo de imóveis considerados de valor histórico e cultural. Por 24 votos a 6, os parlamentares derrubaram o veto parcial do prefeito José Fortunati aos artigos 3º e 6º do projeto. Os trechos tratam da transferência do potencial construtivo de edificações listadas no Inventário do Patrimônio Cultural de Bens Imóveis de Porto Alegre. Com a decisão, os proprietários de locais inventariados vão poder decidir de que forma melhor aproveitar os índices construtivos.
Para o autor da proposta, vereador Mauro Pinheiro, esta é uma maneira de minimizar possíveis prejuízos a quem tem um imóvel tombado pelo município, visto que a manutenção desses locais geralmente requer maior investimento. O morador, o dono do imóvel não tem nada não recebe nada por isso, fica com o imóvel trancado por anos a fio, sem ter nenhum tipo de contrapartida. E com esse projeto de lei agora ele vai ter condições a prefeitura vai ter obrigada, quando listar, ter um prazo, porque se manter a listagem vai ter que indenizar através do índice construtivo da diferença do que a pessoa poderia construir e não pode mais construir pela listagem. A questão dos índices construtivos de imóveis inventariados foi bastante debatida na Câmara Municipal e serviu de tema até para audiências públicas realizadas na casa. O debate iniciou após moradores do bairro Petrópolis alegarem terem tido as casas inventariadas sem aviso prévio. Presente na sessão, o presidente da Associação de Moradores comemorou a aprovação do projeto. Realmente nós ficamos numa condição de proprietários de imóveis, muitos querendo que eles permaneçam para o resto das nossas vidas com o direito que cabe à propriedade privada. E esse projeto ele repõe esse princípio constitucional. A aprovação em si do projeto é um passo. Agora nós temos que fazer com que a lei funcione. E para a lei funcionar, tem muita coisa para ser feita ainda. Outra decisão dos vereadores foi manter o veto parcial do Executivo sobre a alienação de imóveis do Departamento Municipal de Água e Esgoto. O trecho vetado trata de um terreno localizado na zona norte de Porto Alegre. A justificativa do Executivo para o veto é que o local já havia passado por processo de alienação. Ainda na sessão plenária, os parlamentares aprovaram em votação simbólica a criação do programa Consciência Cidadã nas escolas municipais. O objetivo, segundo o autor da proposta, vereador Cláudio Janta, é tornar os alunos mais atentos às questões sociais. A Câmara de Vereadores aprovou mais 2 projetos e uma indicação ao Executivo. Um dos textos denomina a Rua Desembargador Sebastião Adroaldo Pereira, o logradouro conhecido como Rua 5006, no bairro Campo Novo. O documento é de autoria do vereador João Carlos Nedel, do Partido Progressista. Também foi aprovado um projeto de resolução proposto pela mesa diretora da Câmara. A proposta extingue o Gabinete de Planejamento e transfere as funções desta unidade para a Diretoria Geral. O texto também cria a seção de consultoria legislativa. Os parlamentares também foram favoráveis a uma indicação apresentada pelo vereador delegado Cleiton, do PDT. O documento sugere que o movimento da legalidade seja incluído no registro de bens culturais de natureza imaterial do patrimônio cultural de Porto Alegre. Nesta semana, os vereadores prestaram homenagem aos servidores da Câmara Municipal. Foram entregues diplomas e medalhas aos profissionais que completaram 15, 20 e 25 anos de serviços prestados ao Legislativo. A entrega aconteceu no plenário Otávio Rocha na abertura da sessão plenária da última quinta-feira. 21 servidores, entre concursados e cargos em comissão, foram chamados para receber as condecorações das mãos dos parlamentares. Em sessão plenária, o vereador Mauro Zacher foi anunciado o novo líder do governo municipal na Câmara de Vereadores. O vereador Mauro Zacher, do PDT, assumiu o posto de líder do governo no lugar do vereador Reginaldo Pujol, do Democratas. O parlamentar destacou a quantidade de projetos propostos pelo Executivo que devem entrar na pauta do plenário ainda neste ano. Nós queremos construir um ambiente para que a gente possa garantir o próximo prefeito que traga aqui projetos para casa, que terão com certeza, e sempre há numa mudança de governo, novos projetos que fazem reformas administrativas. E já tem uma série de projetos da pauta necessários para que a gente vote e aprove até o final da legislatura e, claro, os vereadores que tramitam às vezes durante meses um projeto de lei querem aprovar, então o trabalho será intenso e espero construir aqui com os partidos sempre um ambiente, né, pensando naquilo que a gente deseja, que o parlamento possa ter agilidade para poder responder os anseios da comunidade. A Comissão de Constituição e Justiça debateu o projeto de lei que altera o quadro de cargos no Departamento Municipal de Água e Esgotos. Membros da CCJ questionaram a repercussão financeira da medida proposta pelo Executivo.
Conforme a coordenadora de desenvolvimento do Departamento de Água e Esgoto, o projeto de lei tem como objetivo adequar as atividades exercidas pelos servidores do DEMAI. Maria de Fátima destacou que muitos funcionários acumulam tarefas não previstas para as funções. A fim de solucionar o impasse, o texto propõe novos cargos. A criação de cargos são 2 cargos, tecnicamente o agente de saneamento e o técnico em saneamento, que a gente aglomerou alguns cargos da área operacional para juntar num cargo mais amplo. Tá? Por exemplo, o agente de saneamento ele contempla o cargo de instalador hidrossanitário, operário e operário especializado, que são os cargos básicos nossos, que é a equipe de rua, o pessoal que vai para a rua fazer o trabalho de manutenção das redes, né? Que é um cargo importante para nós. Então a gente criou esses cargos no sentido de excluir o cargo de instalador e agente, tá? Para evitar até possíveis ações judiciais de desvio de função. Membros da comissão, os vereadores Valdir Canal, do PRB, e Cláudio Janta, do Solidariedade, questionaram a repercussão financeira da proposta. Segundo Maria de Fátima, o projeto não trará impactos para o município, pois apenas cria e exclui cargos sem autorizar concursos públicos. Ao final do encontro, Janta solicitou que sejam feitas alterações no texto. Entre as medidas, o parlamentar sugeriu a exclusão do artigo que autoriza a abertura de crédito para despesas decorrentes da aplicação da lei. Nós não podemos dar um cheque em branco mais, né, para o município, as autarquias, para criar cargos. Nós precisamos da repercussão financeira, não no momento, mas para o futuro disso. Nós não podemos estar daqui a 10 anos, 5 anos, com o município sem as condições para pagar o salário dos funcionários. Nós estamos vendo isso em vários estados hoje em dia e municípios. Então nós não queremos que a nossa cidade passe por isso. Para seguir tramitando, o projeto de lei precisa ser votado pelos membros da Comissão de Constituição e Justiça. Ainda não há uma data definida para a apreciação da matéria. Está aberta a visitação na Câmara Municipal de Porto Alegre a exposição Revistas Literárias Brasileiras Século XX, 100 anos de rupturas estéticas e políticas. A atividade vai até o dia 18 de novembro. As revistas literárias se destacaram no Brasil entre o final do século XIX e o início do século XX. Importantes nomes da literatura nacional como Olavo Bilac e Mário de Andrade emprestavam talento às publicações, compostas de poesias, trechos de romances, contos e críticas literárias. Mas, segundo o pesquisador do Memorial da Câmara Municipal, os leitores também encontravam nas revistas literárias um incentivo ao pensamento crítico sobre as condições sociais do país. O pensamento que começou a desenvolver a ideia sobre realidade brasileira também está nessas revistas. Toda a crítica que nós temos às condições de miséria do nosso país também foram registradas nas páginas dessas revistas. A exposição Revistas Literárias Brasileiras do Século XX está aberta à visitação na Câmara Municipal até o dia 18 de novembro. A mostra é uma das atividades paralelas da 62ª Feira do Livro de Porto Alegre. Desta forma, após circularem pela Praça da Alfândega, os visitantes da feira têm a chance de conferir mais sobre a literatura também aqui na sede do Legislativo Municipal. Além de valorizar uma produção de grande valor, é a forma como a Câmara de Vereadores tem hoje de participar das atividades da Feira do Livro. A Câmara de Porto Alegre hoje está fazendo uma programação descentralizada. Essa exposição está em sintonia com os objetivos da Feira do Livro. É aqui que o público que vai à Feira do Livro vai poder terminar o seu passeio pelo centro da cidade, dentro desse corredor cultural que começa na Feira do Livro, passa pela usina do gasômetro, Museu do Trabalho e chega agora aqui na Câmara de Vereadores com essa exposição. No dia 9 de novembro, às 14 horas, um seminário vai tratar do papel das revistas literárias ao longo da história e da formação política brasileira. A atividade é aberta ao público e ocorre no plenário Ana Terra. Um painel importante para as escolas, para os cursos de literatura, para as disciplinas de literatura do ensino médio, porque essa com certeza é uma página da história da literatura brasileira que merece ser revista. Também está aberta para visitas a exposição Aquarelando Flores e Cores, Formas e Objetos. As obras têm a natureza como principal fonte de inspiração. Flores, mulheres, gatos, formas e objetos ganham destaque nas criações. A mostra reúne 38 aquarelas da artista Jalda Gnatti Cardoso.
Formada em artes plásticas, Jalda escolheu a pintura para se comunicar com o universo das cores e tintas. A exposição fica em cartaz até o dia 18 de novembro, no Espaço T Cultural Tereza Franco, no 2º andar da Câmara de Vereadores. As visitas podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã às 6 horas da tarde. A entrada é gratuita. Mais informações pelo telefone 3220 4318. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Nós nos encontramos na próxima edição. Até lá!